Sejam todos bem-vindos, telespectadores da TV Metrópole 16.1 e internautas, ao nosso podcast Fala Comandante. Eu sou o Wendson Borges, conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. E o nosso convidado hoje é uma figura impoluta, nasceu em Russas, se radicou, não digo fortalezense, mas como é que não, ele é aqui do interiorzinho próximo a Fortaleza, chamado Itaitinga. É, interiorzinho brabo, né? Aquele interiorzinho, bem interiorzinho mesmo. Tem um monte de gente presa por lá. Eita! Mas o cara é uma figura inteligente, perspicaz. Não é à toa que ele é o atual secretário da Associação das Praças do Estado do Ceará. Isso não é o nome, é uma avenida. Secretário não, secretário-geral. Geral. Eita, olha, é com muita honra e muita alegria que nós estamos recebendo esse cara que é sensacional. Eu lhe considero como irmão, pode ter certeza que o carinho que eu tenho com você está acima da questão sanguínea, porque Deus é tão maravilhoso que coloca pessoas, não só que é do bem, mas que realmente se transformam ao longo do tempo em irmão, para que a gente possa seguir juntos no mesmo propósito. Eu tenho certeza que o seu propósito é muito semelhante ao meu, quase idêntico, e com certeza tem a Aspra no coração, e você é, sem sombra de dúvida, uma figura que vai apresentar uma história incrível a todos nós do Fala Comandante. Mas antes, se você não se inscreveu, se inscreva, acione lá o sininho, canal Fala Comandante, nosso podcast, toda quinta-feira no YouTube e na TV Metrópole, canal 16.1. Agora pode Seja bem-vindo, meu Cabo Aurélio Júnior, é cabo da Polícia Militar, secretário-geral da maior entidade representativa de militares estaduais do Norte-Nordeste, que é? Aspra. Aspra-CE. Valeu, meu irmão. Se apresente, por favor, da forma que você gostaria de ser apresentado, que as pessoas possam entender melhor sobre essa figura magnífica, Aurélio. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, Borges, e quero dizer que o mesmo sentimento que você tem pela minha pessoa de irmandade, eu também tenho por você, e pode ter certeza que o amor que a gente tem por essa instituição Aspra, ele é mais do que verdadeiro, mais do que puro, pode ter certeza disso. E todos já, quem me conhece, sou o Aurélio Júnior, sou cabo da PMCE, formado em Recursos Humanos, em 2017 pela Faculdade Lourenço Filho, e fui convidado em 2015 a fazer parte da Aspra, né, na primeira gestão do subtenente Elisiano. E de lá para cá nós desenvolvemos um trabalho muito bacana no 8º Batalhão, qual faço parte, e é tanto que os meus nobres amigos do 8º Batalhão me conhecem como Aurélio Júnior, meu nobre. Já pegou, disse, meu nobre, já pegou essa nomenclaturazinha lá no 8º Batalhão. E é isso, dizer que estamos aqui para contar, né, um pouco da nossa história, né, dos desafios que a gente superou aí. E eu sei que para algumas pessoas a gente também é exemplo de superação de vida. Com certeza. Para deixar claro, Carlos Moreira, o Fala Comandante, ele traz figuras que têm uma história bela e que seja referencial para todos nós. Então, o comandante pode ser um soldado, pode ser um coronel, um general, pode ser uma pessoa que realmente seja importante no seu meio social. Não tem nada a ver com posto ou graduação. Exatamente. Tanto é que o Aurélio Júnior, o cabo Aurélio Júnior, foi convidado, primeiro porque a história de vida dele vai, com certeza, impactar muitos internautas e, principalmente, muitos telespectadores que nos assistem pela TV Metrópole, canal 16.1. E é sempre bom a gente mostrar as vitórias. É bem verdade que no percurso tem os desafios, tem as derrotas, mas as vitórias vão empolgar, vão provocar um sentimento daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo para, diante de qualquer situação, qualquer problema, por menor que seja, poxa, a história do Aurélio Júnior, do cabo Aurélio Júnior,
que hoje é secretário-geral, um cara que eu tenho uma estima muito grande. Porra, vou seguir os passos aí, porque a história dele é muito interessante. Não vai desanimar à toa, porque eu tenho certeza que o que você tem para contar hoje vai impactar diretamente quem está nos assistindo. Aurélio Júnior nasceu em Russas. Isso. Quem nasce em Russas é o quê? Desculpa, eu cortei. É assim mesmo. Nasce Não é russo. É o russano. Russano. Nasceu em que época? Ficou lá até a que tempo? Filho de quem? Eu nasci em 98, né? Sou filho do Tenente Aurélio e da senhora Luiziane. Graças a Deus os dois ainda são vivos. Eu agradeço muito a Deus por isso. E tive toda a minha infância lá na minha cidade, né? Vim para Fortaleza em meados de 2001, final de 2001, início de 2002. Foi quando estava saindo ali da 7ª série, indo para a 8ª série. Viemos para Fortaleza. Com quantos anos? Uns 11, 12 anos. 11 anos. Com 11 anos de idade. Veio morar em qual local? A gente veio morar no Barroso. Passamos ali no Barroso, ficamos ali. Morei naquele condomínio chamado Lago Azul. Muita gente aí conhece, sabe, esse condomínio é um condomínio muito antigo. Né? E ainda ficamos por lá por 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Foi quando a minha família retornou para Russas e eu decidi permanecer aqui em Fortaleza, onde, né, fui saindo ali recebendo um apoio ali de alguns amigos. Assim? Calma aí. Com quantos anos você tinha? Com 13 anos? 12 anos. 12 para 13 anos. Calma aí, você falou, você decidiu, não entendi. Você, com 12, 13 anos, tomou a decisão? É uma história um pouco complexa. Não entre muito em detalhes, mas eu quero entender que você, com 12, 13 anos, teve que se posicionar... E optar de ficar em Fortaleza. E você ficou só? Fiquei só. Ficou só, morando só? Sim. Fiquei só um tempo. Na verdade, eu estava... Nesse período, a minha mãe decidiu retornar para Russas, devido a uma intriga familiar, uma situação. Tranquilo. E por essa razão, como eu não queria... eu estava fazendo, se eu não me engano, era o primeiro ano do ensino médio. Aliás, estava concluindo o primeiro ano do ensino médio. E por essa razão, eu não queria encerrar o ano, né? E, enfim, não quero entrar nesse detalhe, mas... Saber, você tinha 12, 13 anos, ficou morando com quem? Eu fiquei morando só. Sozinho? Sozinho, fiquei num apartamento. Rapaz, por 3 meses. Superou a Leonisa, viu? A Leonisa tinha 15, você com 12, 13 anos. Fiquei 3 meses, morando sozinho no apartamento, que antes era alugado. E nesse intervalo eu ficava pela manhã, tomava café na casa de um amigo meu e almoçava. Calma. Carlito, o homem é diferenciado, já é adulto desde criança e não esperava que ele já se emocionasse no começo da conversa, mas pelo relato que ele já nos havia passado em outra época, eu desconheço alguém que tenha uma superação do nível do Aurélio Júnior. Pode ser até semelhante. O Coronel Barreto esteve aqui com 6 anos de idade, vendia água mineral ali nas redondezas do Castelão. A Leonisa, com 15 anos, também já morava só. Mas a pessoa se tornar adulto com 12, 13 anos não é para qualquer um. Não é fácil, né? E como é aquela história de vender pastel lá no Clube da Aspa? Não, na época, quando a gente morava aqui em Fortaleza, né? Na época disso, já 2000, 2001, mais ou menos, a gente já morando aqui em Fortaleza. Criança, eu frequentava muito o clube, né? Na época. E fui garçom no clube nesse período. Fui garçom. Quantos anos? Com quantos anos você tinha? Acho que eu tinha nesse período de 11, 12 anos. Mas você tá lá que não vê esse menino trabalhando? 11, 12 anos. Não, mas eu gostava. Eu nunca gostei de ficar... Eu vou dizer para você uma coisa. Ó, quando eu tinha com 8 anos de idade, mais ou menos, eu me lembro uma situação que eu tenho muito viva na minha mente. Eu cheguei pro meu pai na época e disse, pai, estou precisando de uma chinela, que a minha chinela tinha quebrado. E ele, na época, dificuldade no interior, quem mora no interior é muito dificultoso, né? E ele disse, eu não tenho.
no dia. E desde esse dia eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar para poder começar a ter condições de ter minhas coisas. Começou com quantos anos? 8, 9 anos. Rapaz, nós somos iguais até nisso. Com 8 anos também comecei a trabalhar. E eu tenho um tio, que é no interior, chamado Wilson, que ele já é sargento aposentado da polícia. E ele trabalhava numa funerária lá, ainda continua trabalhando na funerária, que é a Fago. E eu sempre procurava ele e dizia, tio, arruma um emprego para mim. Não, eu criança, né? Queria ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro. E ele... Você queria ganhar dinheiro porque você queria pagar a independência, né? Ter condições da gente de ajudar, enfim. E ele chegou para mim, eu criança, ele chegou para mim e disse, você quer trabalhar? Eu disse, quero. Está bom, pois eu vou... Venha amanhã, era um dia de sexta-feira. Venha amanhã, 7 horas da manhã lá em casa, que eu vou levar você ali. Beleza, fui na casa dele, aí ele me pegou, me levou para a Serra do Quixeré. Na época, na Serra do Quixeré, tinha muito aquelas plantações de mamão e banana. Aí ele chegou para mim e disse assim, ó, eu vou lhe dar uma caixa de mamão, vou dizer como é que você vai fazer, vou levar você no mercado, você vai comprar uma balança, quem vai pagar essa balança é você, eu vou comprar com você, mas quem vai pagar é você. E você vai pesar, vai fazer tudo direitinho, bota o preço aqui, a etiqueta no preço, e na segunda-feira, você bota para amadurecer o mamão, na quarta-feira você sai vendendo mamão. E aí, a gente começou, nessa brincadeira, ele me deu a primeira caixa, né, me incentivou, aí todo domingo eu ia com ele para a serra. E nessa brincadeira tinha época que eu pegava 10 caixas de mamão para vender. Tinha 9 anos, de 8 a 9 anos. 9, 10 anos. 9, 10 anos. 9, 10 anos. Eu tinha da sétima, fazia sexta, sétima série. Caramba. Nessa época. É muito criança, né? Aí, mas assim, por isso eu sempre quando tive... já estava aqui em Fortaleza, mas eu sempre tive essa vontade de... Essa atitude. O teu tio enxergou e sentiu, né? Enxergou porque ele foi atrás. Não é normal de uma criança ir pedir emprego. Agora, só para destacar, o Aurélio Júnior falava que chegou a ser garçom no clube. Já ia ao clube, né? Sim, sim. Aí, até para os nossos internautas ficarem cientes e telespectadores, ele é filho de militar. Isso. Filho de militar. Por isso que ele... de policial militar. Por isso que ele frequentava o clube. Seu pai, com certeza, ele levava para lá. Sim, sim. E um pouco antes de ser garçom, surgir a oportunidade de ser garçom, eu vendia pastel, né? A gente fazia o pastel, passava... Quem é que fazia o pastel? Era eu, minha mãe... Vocês mesmos faziam os pastéis? A gente fazia os pastéis, comprava massa pronta, fazia, deixava tudo fechadinho, levava quando era o sábado e domingo, a gente montava lá o tachozinho e vendia os pastéis lá. Bacana. Aí surgiu a oportunidade de ser garçom, aí a minha mãe continuou vendendo os pastéis lá, né? E eu ganhando do garçom, né? Um trocadinho. Aí, posteriormente, com 12, 13 anos que você ficou só, você estava dando aquela sequência, aí foi se virando. Isso, aí eu saí, fiquei, depois desse período que eu fiquei no Barroso, compartilhando entre as casas de um amigo e outro, fui morar com a minha avó no bairro Alvorada, né? Aí passei lá os outros 6 meses, foi o tempo que eu concluí o segundo ano, perdão, eu tinha falado o primeiro ano, mas foi o segundo ano. Quando eu concluí o segundo ano e voltei a morar com uma outra tia minha que morava na Messejana. Aí fiquei lá até finalizar os estudos, foi o tempo também... Os estudos, no caso, ensino médio. Ensino médio, isso. Aí eu tive um grande benefício e eu acredito que eu deixei passar essa oportunidade, mas tudo tem um propósito. Eu acredito que Deus, né, nos dá as oportunidades, mas tem sempre um propósito para a gente. Nesse período de 2005, onde eu estava em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade também de ganhar uma bolsa de estudos, onde eu estudei, tinha que fazer o ensino médio na rede pública, durante o período noturno, mas durante o período pela manhã, de 7 até meio-dia e 10, eu tinha que estar na rede particular, que era uma bolsa de estudo complementar. No caso, eu ainda passei um ano estudando no Espaço Aberto. Foi uma instituição
que veio de São Paulo, como chamado, nunca esqueci o nome dessa instituição, Smart, Instituição Maria Teles, ainda me recordo o nome, onde ela fez uma seleção ali com alguns alunos da época daqui de Fortaleza. Da rede pública. Da rede pública. E eu consegui ficar ali numa colocação bacana, por conta de uma Olimpíada de Matemática que houve em 2003. Eu ia falar dessa Olimpíada. Na verdade, em 2003 teve a primeira Olimpíada Cearense de Matemática. Nós participamos e fiquei entre os 350 melhores colocados do estado do Ceará e entre os 87 melhores colocados de Fortaleza. E essa instituição veio para Fortaleza e selecionou esses 87 que ficaram bem colocados aqui em Fortaleza. Desses 87, eram 30 bolsas. Era 10 bolsas para o Colégio Farias Brito, 10 bolsas para o Colégio 7 de Setembro e 10 bolsas para o Colégio Espaço Aberto. Aí, de acordo com a colocação, foram escolhendo, né? E pasmem os senhores que 50% dessas bolsas ou mais foi para o Colégio da Polícia Militar, beneficiou alunos do Colégio da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Olha só, mostra na qualidade dos nossos colégios, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Com certeza. Caramba. Mas, enfim, deixei passar essa oportunidade, poderia ter tido toda a minha faculdade custeada por essa instituição. Elas deu de tudo, deu do lápis, da lapiseira, da grafite para usar na lapiseira, a meia com tênis, calça, tudo. Aí, posteriormente? Aí, o que eles queriam era... na época, tinha que fazer Isso você tinha 17 anos, 18 anos? 17 anos. 17 anos. Eu não, 17 anos. Na época, quando terminava o ensino médio, você fazia o vestibular nas faculdades, né? O UES, o UFC. E quem passasse no vestibular teria a vida toda custeada da universidade, da faculdade, né? Na verdade. Uhum. Como houve ali, talvez, eu costumo dizer que na época, naquele período que eu estudava, a rede pública ela não incentivava o aluno a estudar em casa. Era muito de você não atingiu a nota, faz aqui um trabalho, que lá é meio ponto, um ponto, para você passar de ano. Né? Era basicamente o mais importante era passar e não aprender, isso, né? Isso. Por conta, quero acreditar eu que por conta desses percalços, porque lá no colégio no espaço aberto era... Todo dia não voltava matéria, não. Era matéria dada e acabou. Com certeza ali visava mais a gestão do colégio, visava mais a qualidade do ensino. E o ensino público mais a quantidade, né? Um número considerável de alunos que não ficavam reprovados. Né? E eu confesso que eu estudei com filhos de promotores, com filhos de advogados, com filhos de médicos, doutores. E pessoas, a princípio, muito qualificadas e próximas, né? Não senti nenhuma discriminação por ser da rede pública ou por ser negro, por ter essa tonalidade de pele. Mas aí é o solzinho que ele pega diferente. Todo dia. Você é negro, vim de Itaitinga para cá. Estou mais claro. Que volta e meia a gente tem aquela coisa, moreno, não, o cara é negro. Tem problema em dizer que a outra pessoa é negra? Eu não vejo problema nenhum, até porque né? Então, mas, enfim... Antes de entrar na Polícia Militar, você trabalhava com o quê? Pronto. Antes de ser policial militar, eu trabalhei era balconista de farmácia. Trabalhei na farmácia San Giovanni, ali na Lagoa Redonda, para quem conhece. Passei 4 anos lá. Um fato interessante que me veio aqui à mente agora é porque quando eu estava trabalhando na farmácia, né, era de boa. E eu sempre, depois da greve, daquela situação em 2011, eu botei na minha cabeça que queria entrar na polícia, eu queria ser policial. Então, só nessa época, no movimento Paradis, de 2011 e 2012, que você deu start, eu quero ser policial militar. Não era quando era criança, porque o seu pai era policial militar, você não se via igual o seu pai sendo policial militar. Não, eu não me via. Na época, quando criança, não. Na época, eu tinha vontade de ser médico, né? A maioria da gente, quando é criança, é vontade de ser médico. Certo. Mas, enfim, teve aquela situação onde eu me motivei a estudar para passar no concurso da PM e cheguei para o meu patrão na época
e falei para ele que precisaria de um tempo, sair um pouco mais cedo da farmácia, que a farmácia fechava às 8 horas. Precisava sair 1 hora antes para poder fazer o cursinho. Fazia o cursinho ali por trás do terminal da Messejana. E uma vez um colega meu da farmácia chegou para mim e relatou, soltou uma frasezinha que eu também nunca esqueci, de uma determinada pessoa, que ali existe o vínculo da farmácia, né, talvez ali dos proprietários da farmácia, que disse assim: o Júnior, policial, né, não tem condições não. Por que motivo? Magro desse jeito. Magro. Magro. Só espelho. Só tinha orelha e pescoço. Magro desse jeito, não sei o que, para policial não dá não vai passar não. Aí vai, para pessoa passar tem que ser mais forte. Mas isso para mim foi bom, porque me motivou a mostrar que eu tinha competência, que não era o físico que fazia a pessoa chegar a ser policial. Entendeu? Então isso me motivou. Eu gosto muito de pegar essas situações. Tu era mais magro do que é hoje? Eu pesava 58 quilos, homem. 58? 58. Quantos quilos tu pesa hoje? 68. Rapaz, 10 quilos a menos. Meu Deus do céu, realmente eu fiz. Só tinha osso. Era muito magro. Mas enfim, isso me motivou e é tanto que há uns 3 anos atrás, essa pessoa teve um carro roubado e quem recuperou o carro dela foi a minha composição. Olha só, rapaz. Como essa dita pessoa que soltou essa piada, né? Sim, sim. E aí... Foi... Mas quando aconteceu o delito, entrou em contato contigo? Não, em nenhum momento. Foi por acaso. Foi por acaso. Foi uma circunstância, mas... E qual foi a cara do elemento na hora lá? Não, foi tranquilo, não... Até porque era uma brincadeira. Talvez se sim ou se não sei, mas para quem recebe, né? Não esquece, não. Foi qual o ano que você passou no concurso da Polícia Militar? Como foi a parte que antecipou o concurso? Você estava se sentindo preparado? Qual foi a época? Como foi o curso de formação? O concurso foi 2000... O concurso mesmo foi 2011, não foi? 2011. O edital foi 2011, perdão. O edital foi 2011, a prova foi em 2012. Né? Aí teve a primeira turma, que entrou em fevereiro de 2013, e a segunda turma, que foi a minha, foi novembro de 2013. É uma situação que aconteceu, foi quando saiu a primeira relação dos nomes, onde eu mostrei para o meu ex-patrão na época, que eu tinha sido selecionado, né, aliás, que eu tinha ficado entre os 3.000. Tinha ficado entre os 3.000, que foram 3.000 vagas. Ele, alguns dias depois, uma semana, um mês depois, mais ou menos, ele já me demitiu devido a situações por conta que a empresa estava passando por dificuldade, né? A redução de custos. Então, ele já aproveitou o momento e já me desligou. Na época, eu ainda fiquei 7, 8 meses ainda parado, né? Antes de iniciar o curso de formação. Caramba. Aí eu Tava se virando como? Não, aí depois que ele me desligou, eu fui buscar emprego, onde eu encontrei uma oportunidade na aviação urbana como cobrador. Ainda fiquei 7 meses lá como cobrador. Tem uma situação até engraçada aqui. Como é que é a vida de cobrador? Conta aí. Rapaz, uma vez eu fazia aquela rota Parangaba-Mucuripe. Saindo lá do Mucuripe para Parangaba. Eram 3 viagens que a gente dava. Na primeira viagem, era uma festa que antecedia o Réveillon. Geralmente se faz, né, uma festa ali do canal 10, né, Vestimar, né? E o cobrador, na última viagem, quando chegou no terminal, o motorista chegou para mim e disse assim: "Ei, Cobrão", disse, "essa é a viagem do assalto, viu?" Aí eu já estava pilhado, nervoso, porque eu já tinha discutido com o passageiro na viagem anterior. Eu tinha 2 meninos malinando dentro do ônibus, eu, chateado, com raiva, botei para descer. Aí eu peguei o dinheiro, guardei o dinheiro. Aí, retornando já para o Mucuripe, aí eu comecei a observar, tinham 4 elementos que estavam lá na frente do ônibus.
Aí começaram a vir em direção na minha direção, né? E eu, de olho aqui, já observei o primeiro, observei o segundo. Quando eu vi, já tinha o terceiro. Eles estavam se aproximando da catraca. Chegou um ponto que eles me encaravam, mesmo olhando olho de olho, no olho mesmo. E eu encarava eles aqui. Eu estava tão Pilhado, né? Assim, de meu irmão, nervoso, né? Eu segurava aqui a gaveta aqui assim com praticamente o dedo. eles estavam encarando e com os olhos dizendo, é um assalto. É um assalto. Eles não vocalizaram, mas Pronto. rapaz, só pelos olhos eles já informaram exatamente. que aconteceu o assalto. Aí eu segurei aqui a gaveta, eu disse, meu irmão, eu olhei para a cintura deles aqui e aí não vi nada, não vi volume, não vi nada. Rapaz, o homem já era quase Aí polícia eu- mesmo. Operacional, né? Aí eu fiquei naquela, rapaz, eles vão querer fazer aqui na sugesta. Mas se é para dar o Miguel, eu vou dar também. Eu peguei a minha mão, aí eu escondi aqui assim a mão na lateral da cadeira, né? E Rapaz, olhava aqui, segurei e fica olhava assim para a cara deles assim, sério mesmo, sério, olhava para eles assim, sério. E fiquei, e o primeiro veio, quando a fé, o cara encostou na catraca. Quando ele encostou na catraca, aí um já estava na catraca, o outro já estava aqui a 1 metro de distância do outro. Aí o que estava na catraca fez assim, ó. Quando ele abrir, taca a mão. Quando ele abrir, taca a mão. Eu copiei. Aí eu, muito Atento, mala, né? muito atento na época. Peguei- quase polícia, já tinha passado no concurso, já estava com um boletim lá, rapaz, olha, isso aqui, meu nome saiu, eu vou ser chamado, então eu sou quase polícia, eu já vou dar carteirada. Aí eu bati no ombro dele e disse assim, ei, 10 anos, cara, leva mal não, meu irmão, mas afasta só um pouquinho, falando aqui, o cara que quer passar, eu quero só rodar a catraca. Aí ele se virou e tá com a mão na gaveta. Abra a gaveta, cobrador. Aí eu olhei para ele e disse, como é que é, macho? Aí ele, abra a gaveta. Aí eu digo, como é que é, macho? É assalto? Se for, vai descer tudinho aqui agora. Eu larguei a mão na gaveta aqui, o stand, pá, e abre a porta, motorista. E fui pra cima. Desce. Não ficou ninguém, cara. Mas, rapaz, só no H, Não E era ficou bem magrinho. ninguém. Não ficou ninguém. e era só o palito. E o engraçado é Mas que já tinha... tava com É porque eu já tava uma tão... energia de polícia já, viu? E o engraçado é que Caramba. tinha uma senhorazinha de idade que estava pertinho de mim, em pé. E ela saiu assim, com a mão na cabeça, quase caindo do ônibus. Eu fiquei com a pena dela. E o motorista, ele tinha 1,50 m, mais magro do que eu. Meu Deus do céu, não é gente, não. Aí lá vem ele com o extintor, com a mangueira do extintor na mão, ó. Aí, era o bombeiro e a polícia. Ele era o bombeiro e tu era o policial. Era? O que foi, cobrador? O que foi, cobrador? Tipo, porra, mostra os caras que vieram assaltar aqui, cara, não sei o quê. Desceram e foram embora. Rapaz, tu botou 4 pra correr, só no H. Só no H. E vieram no H, eu também deu H, né? Só porque o teu H era Mas- maior. Mas eu acredito que eles ficaram preocupados por conta que eu não tava. Sim. Eles pensavam que podia ser uma faca, sei lá, né? Enfim, mas... Aí fui cobrador, antes disso trabalhei também na FAI Tecnologia por quase 2 anos. Fala, meu Deus do céu. Rapaz, vamos aqui enumerar. Vendedor de pastel, garçom, vendedor de mamão, da farmácia balconista. Quase Comecei- farmacêutico, né? Comecei na farmácia como entregador. Com 3 meses eu Entregador fui para balconista. e cobrador. Por enquanto tá 7 profissões. Antes Também já são trabalhei 7 na profissões. Dakota Tecnologia. Na Dakota, fábrica de sapato. Fazendo o quê? Sapato, no caso. Era. Oi. Fazendo sapato. Não, porque poderia estar em outro setor da fábrica de sapato. Não, era chão Não é de obrigado a fábrica. estar fazendo sapato. Eu posso estar na Era fábrica. chão de fábrica, era chão de Era fábrica. chão Era de chão de fábrica, fábrica. é. Então fazia a limpeza da fábrica. Não, era tudo. fábrica, participava do Era processo de produção, fabricação, produção. 8 profissões até agora. O que mais? Também empreendi quando eu era mais jovem também, eu fazia Mais jovem, é? mais jovem, né? Você ainda Eu se considera uma pessoa jovem. Sim. Mas eu fazia também para vender desinfetante, água sanitária, 4. Empreendedor de água sanitária e desinfetante. tudo isso aí para a gente poder Moro tentar... fechar às 10 antes de ser policial. O que é que tinha mais? Tem mais alguma coisa. Deixa eu pensar que talvez sim, talvez não, né? Pois, meu amigo, então a 10ª foi ser policial militar. A 10ª ser policial Como militar. foi o curso de formação? Como foi o início dessa carreira? Na qual você não sonhava quando era criança, mas acabou se inspirando em 2011, 2012. Foi bem interessante. Eu acho que
Foi bem interessante, interessante porque... é meio fraco, porque né? não, eu digo que foi bem interessante porque eu nunca tinha vivido essa situação de militarismo. Teu pai não era Né? militar? Não, mas eu estou falando dentro da instituição. Você dentro de mesmo, uma né? Você não instituição. seguiu o exército. Isso, É nunca igual servi. eu, nãozão. Chegou lá, Pronto. letreco. Mas meu pai sempre me dava as Umas orientações, dicas, né? algumas dicas. Olha, só obedeça. Só obedeça Sim, e senhor pronto. e não, senhor. E eu sempre fui muito disciplinado nesse sentido, então não tive nenhum problema, né? Não tive nenhum problema. Mas também desde o curso de formação, eu também já fazia esse trabalho de representar a Aspra, né? Porque meu pai tinha um vínculo com a Aspra na Seu época. pai já foi diretor. Que foi diretor da Aspra, exatamente. Foi diretor de patrimônio, isso, diretor de patrimônio. E na minha sala não tinha ventiladores, onde a gente conseguia, por meio dele, na época conseguia os ventiladores para a sala, né? E desde aí também, os meus colegas lá na época depois vão já mandar mensagem aí no Instagram aí. Criaram uma caixinha, uma cota para o café. Aí quem ficou responsável? Meu nobre. E... Então, você, desde essa época, já mostrava a sua liderança. A gente sempre mostrou. Graças a Deus, nós temos, para algumas pessoas, somos referência. Né? Como liderança, como gente que dá retorno, como uma pessoa que consegue agregar, digamos assim. E além disso tudo, até porque a gente trabalha no mesmo ambiente, você tem a empatia que poucos têm. E gera a confiança, cria o elo com os seus subordinados. E isso é muito importante, porque tem aquele respeito, não é medo, é temer. Porque você está lá na qualidade de secretário-geral na Aspra e você tem sempre o diálogo como a sua principal, o seu principal meio de comunicação. Você tenta através do diálogo e, evidentemente, né, que por conta disso vai criando ligações fortes, né? Ligações de vida. Às vezes eu vejo ali você conversando com os mais experientes, os menos experientes, e sempre vai trocando ideia, trocando figurinha em relação a tudo isso. Mas, trazendo para esse ponto que eu acredito que seja o principal da tua vida, ou pelo menos um dos principais, que foi tornar-se policial militar. Sim. Tudo que você passou na sua vida, todas as dificuldades, quantas e quantas vezes você sozinho, sem saber o dia de amanhã, que eu tenho certeza que passou muitas vezes pela sua cabeça, né, sem ter aquele apego, sem ter a segurança, né, te deixou, além do amadurecimento ser mais rápido, te deixou forte e pleno para enfrentar qualquer dificuldade e, acima de tudo, ser um exemplo para a tua família? Com certeza. Com certeza. Eu agradeço muito a Deus todas essas situações que me foram colocadas, porque isso me fez ser o que eu sou hoje. Procurar se colocar no lugar das pessoas é o que eu mais faço na minha vida, é me colocar no lugar das pessoas. Aprendi a gente tem que respeitar para ser respeitado. Então, eu tenho o respeito que tenho hoje, as pessoas me respeitam, porque eu aprendi, eu sempre respeitei. Sempre coloquei isso como um elo, como um ponto principal, de respeitar. Então, se eu respeito, o mínimo que a gente recebe de volta é respeito. Né? Independentemente de cor, de opção sexual, de religião. Exatamente. Então, tudo isso daí. Mas eu agradeço muito a Deus porque isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Se fosse para mim viver tudo novamente, todas as dificuldades que eu passei, tudo eu viveria novamente. Para ser o que eu sou hoje, eu viveria novamente. Aurélio, existe dois grandes pilares, né, um paralelo, em que você tem que dar conta, tem que dar a devida sustentação, no qual eu enxergo. Aspra, que obviamente está vinculada à Polícia Militar, e família. Fala um pouco hoje do Aurélio Júnior, pai, esposo. Com certeza. Importante. Aí depois a gente puxa com certeza. Eu sou casado, né? Minha esposa é chamada Maria de Lourdes.
Sou casado com ela há quase 9 anos. Vamos fazer 9 anos já de relacionamento, quase 10 anos. Tenho 2 filhos, o mais velho já tem 8, o mais novo tem 3, e eu sempre procuro, Borges, dar um mínimo de carinho e atenção para os meus filhos. Eu confesso que eu peco em alguns pontos quando eu trato a minha esposa, ou não consigo, não sei se eu preciso trabalhar isso, eu vou buscar mecanismos para isso. Eu tenho alguns bloqueios que eu acredito que sejam bloqueios que eu preciso melhorar por causa de, sim, de algo situações que você já passou na sua vida. Né? Sim, com certeza. Mas eu amo a minha esposa, tenho um grande respeito por ela. Olha aí uma declaração ao vivo. Tenho um grande respeito por ela. É melhor falar ela. Bem em público, né? Com certeza, com certeza. E meus filhos, Ave Maria, o que eu tenho de mais valioso, e eu faço, tudo que eu faço é pensando na minha família. Eu não faço nada para mim, eu faço para eles, certo? Eu aprendi que a gente tem que dar o mínimo do mínimo para a família da gente. E hoje a minha família, apesar de ter meus pais, minha mãe, minhas irmãs, perdão, mas a minha família hoje é minha esposa e meus filhos. E eu faço tudo por eles, para que eles não passem dificuldade, para que eles tenham o mínimo, uma educação de qualidade. E toda vida que eu chego em casa, eu tento... Você dá o máximo para eles terem um mínimo, e sempre busco dizer para eles que amo eles. Também os meus filhos, todos os dias eu digo para eles, eu já te disse que te amo hoje, Ícaro. Ele, não, eu digo, papai te ama, viu? Eu também te amo, pai. E a gente vai criando esse relacionamento, fortalecendo. Né? E eu tento também fazer com que eles dois, meus 2 filhos, né, tenham um mínimo de empatia, um mínimo de carinho pelo outro. Então, sempre estou colocando os dois para dizer que um ama o outro, né? Porque, enfim, a gente vai se embora e eles vão ficar e vão depender, um vai depender do outro. Sustentação ao outro. O que eu queria ter tido com as minhas irmãs ou com meus irmãos, essa convivência, né? Convivência mais aproximada, eu estou tentando dar um mínimo para eles. Né? Aurélio, antes de você ser secretário-geral da Aspra, para quem não entende, o secretário-geral na hierarquia da entidade está em 3º lugar. É a pessoa que cuida praticamente do administrativo da entidade. Essa entidade que tem 12 mil associados e, juntando com seus familiares, uma média de quase 30 mil pessoas envolvidas. E, anteriormente, você tirava o serviço de rua, operacional, força tática. Era também diretor da Aspra, especificamente do biopsicossocial, e também responsável pela pousada. Então, antes você tinha uma sobrecarga muito grande. Agora, como secretário-geral, você tem disponibilidade. Sim. Juntamente com o presidente, vice-presidente e o diretor financeiro, você está hoje exclusivo para prestar serviço para a Aspra. Então, agora está mais tranquilo para você dar mais atenção em casa, não é isso? Pelo contrário, viu? Como assim? Pelo contrário, eu não entendi. Como assim? Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Não muitas demandas. Não acredito. Assim, eu sou muito de assumir a responsabilidade daquilo que me é delegado, daquilo que me coloca, me apresentando, olha, a proposta é essa e eu preciso, vamos avançar aqui para a gente ter esse resultado. Então, eu sou muito de efetivar esses resultados. Eu gosto, é coisa minha. Tanto que eu passei o fim de semana hoje, esse fim de semana agora passado em casa, de folga, mas foi tão, assim, tão parado que eu não consegui, fiquei quase que entediado, né? Mas, enfim, voltando aqui para a questão da função de secretário. Não é só a função de secretário que me é delegado, tem outras atribuições que o nosso presidente ele coloca para a gente, mas se ele coloca é porque ele acredita no potencial e acredita que aquilo vai ser executado. E eu sou muito de dar resposta, de buscar e mostrar que a gente conseguiu alcançar e atingir aquele objetivo. Certo? Mas é só sugando, né, cara? Não, mas eu aprendi uma coisa com ele, viu, Carlos Moreira? Aprendi com o nosso presidente, você deve conhecer ele, que quando a gente dá as missões, porque sabe que a gente vai cumprir, é porque a gente tem competência. Então, se ele está enxergando essa competência na gente, para mim, eu fico muito, muito feliz. E por ouvir dizer,
você demonstra a competência, porque anteriormente à competência você tem comprometimento. E para que você pudesse ter a oportunidade de ter o comprometimento, você tinha a devida confiança. Com certeza. Com certeza. E a experiência na pousada para mim foi assim espetacular. Foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas. Eu imaginei uma coisa, mas quando eu cheguei lá, antes de chegar na pousada, conta a tua história na Aspra. Porque a gente está já falando do final, secretário-geral, deixar bem claro, nós temos um cara extremamente competente, um gestor nato na secretaria, um cara que faz um trabalho de liderança em que os seus liderados veem o Aurélio Júnior como um ser inspirador e está tendo respeito por todos, diretores, coordenadores, colaboradores, prestadores de serviço, a tropa, os nossos associados, especialmente, que são os nossos clientes e também são os sócios proprietários da Aspra. Então, você já está ganhando todos por conta de tudo isso que foi falado. Então, gostaria de ir em público, parabenizar você, meu irmão, e agradecer por tudo que você está desempenhando com muito afinco, de forma fora da curva, incomum, anormal, porque não é todo mundo, Carlos Moreira, que sai igual ele saiu na semana passada, 11 horas da noite, para deixar o auditório impecável no ponto para ser reinaugurado no dia posterior. Então, ali foi só mais um exemplo, dentre tantos, em pouco tempo, que você está demonstrando, não só para mim, mas para todos que fazem parte da gestão Representar e Inovar. Então, meu mais sincero agradecimento. Eu agradeço novamente as palavras, você já falou isso já em público já umas 3 vezes, agora mas eu tem que falar para todo mundo, né? Todo mundo que vai ficar gravado, tá ao vivo, mas todo mundo vai saber. Mas enfim, a nossa empreitada na Aspra iniciou em 2015, quando teve a eleição. Já era associado. Eu era associado, já era associado, e o subtenente Elisiano entrou em contato, me oportunizando, né, a cadeira de relator do Conselho Deliberativo da Aspra, o qual o senhor foi presidente da época, né? E eu falando com meu pai, eu disse: pai, não dá para mim, não quero, não dá, porque quando ele era diretor, eu via muito ele saindo 7 horas da manhã, retornando às 17, 18 horas, para resolver demanda dos E hoje outros. Você está pior, porque chegava à noite. Mas eu vi aquela vontade dele de resolver, de dar o retorno, né? E eu disse para ele: não dá, não é para mim, eu não me enxergo nessa situação. Mas foi lá, foi cá e findou que disse para ele: não, vou experimentar, vamos lá testar. Se porventura eu ver que não dá, eu peço renúncia e saio. Mas explique para o pessoal o que é relator do Conselho Deliberativo, o que é o Conselho Deliberativo, para as pessoas entenderem. O Conselho Deliberativo da Aspra, ele nada mais é do que o legislativo da associação, é o poder decisório, ele quem faz as leis, da associação, regimento interno, estatuto, tudo é o Conselho Deliberativo. E dentro desse conselho existem as cadeiras de secretário, presidente, secretário e relator, que faz ali o trabalho administrativo do conselho, né, qual o senhor foi presidente. Eu considero, sem demagogia nenhuma, acho que a época do Conselho Deliberativo da Aspra, que teve mais efetivação de trabalho, com todo respeito aos demais que passaram anteriormente, mas aquela época ali, para mim, foi o divisor de águas do que é o Conselho Deliberativo da Aspra, 2015, qual nós estávamos lá na mesa. Nós fizemos um trabalho lá bacana, que esse trabalho nos oportunizou estar na gestão seguinte, já na diretoria executiva. O senhor como vice-presidente e eu como diretor biopsicossocial, né? Onde veio logo a pandemia, 2020, e eu fui convidado a assumir a pousada da Aspra, a casa de apoio, né? Já sendo diretor do biopsicossocial, que é uma pasta complexa, que tem que dar conta do serviço odontológico, psicológico, acautelamento de muletas, cadeira de rodas, a parte social. E fizemos um trabalho
brilhante no biopsicossocial, viu? Inclusive, numa época, você estava num quartinho pequeno, aí foram para um lugar maior. Nós melhoramos, nós ampliamos o atendimento odontológico, psicológico, Interior do Estado foi interior o do principal Estado foco, foi né? o principal foco. Então, a gente conseguiu dar muito mais resultados positivos no biopsicossocial. Acredito que por essa razão, fui convidado a assumir a pousada, na época Casa de Apoio, onde também tínhamos algumas reclamações lá e a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana de reformulação, de tarefas, de reorganização da pousada, da Casa de Apoio, onde até hoje a gente é lembrado de forma positiva pelo trabalho feito na pousada. É tanto que na época, por algumas vezes, eu tentei devolver a pousada, a Casa de Apoio para o subtenente Elisiano, que era presidente, e ele disse, não, eu não recebo. Porque a gente estava fazendo um bom trabalho, né? Isso antigamente era só reclamações da Casa de Apoio, e a partir daí, elogios do trabalho, resposta, a organização estava mais organizada, limpeza mais eficiente, tudo isso daí a gente conseguiu fazer nesse período. E, posteriormente, fui convidado aqui pelo nosso presidente a assumir a secretaria, né? Que um novo desafio, onde nós abraçamos e, como eu lhe falei, eu gosto de dar o retorno positivo, de mostrar o trabalho, de mostrar que veio. Muitas pessoas, Carlos Moreira, muitas pessoas nesse intervalo de 2015 até os dias atuais não acreditavam no nosso potencial. Não estou falando envolto a áspera, mas de modo genérico falando. Muita gente não acreditava na gente, né? Que a gente podia chegar onde chegou. E o bom é isso, né? E o bom é isso. Você vai quebrar barreiras, tá chegando, e essas pessoas que não acreditavam vão ficar só de camarote, vendo a tua ascensão, né? Eu ouvi de uma determinada pessoa, não vou citar nomes aqui, na pousada. Diga só a primeira e última letra. Não posso. Só pra gente aqui, ninguém vai ficar sabendo. Não posso. Só nós três aqui. Onde essa pessoa disse lá na pousada, disse, quem está administrando aqui é o Aurélio Júnior. Aí uma pessoa lá disse, é ele. Aí disse, rapaz, se o pai não tinha competência para isso, o filho vai ter. E o que tem nada a ver, como diz o Matuto lá do Crateús. Pois é, mas assim, é algo que né, porque que impacta, mas na minha, para mim, impacta, né, de forma positiva, porque mostra que a gente precisa. É porque vem aquele lance, filho de peixinho, peixinho mas nem sempre, né? Mas aí, vamos lá, qual seria qual é a referência? Qual é a referência? Quem é essa pessoa? O que foi que ele construiu? Então, no final das contas... Com certeza nada. Pessoas... medíocres. Já ia falar isso, mas eu estava pensando se eu falo ou não, até porque eu não sei quem é o cara, mas provavelmente... Mas deve ser um... Mas assim... Deve ser um essa pessoa... seja ainda menos, né? Porque medíocre é mediano, talvez ele seja menos do que... Mas eu vou dizer para você uma coisa. Nenhuma dessas pessoas que antigamente, no passado, não acreditavam em mim, nenhuma delas, eu deixo de falar com elas o voto de escanteio. Pelo contrário. Eu trato elas melhor do que eu trataria quem me trata bem. Esse é o papel do líder, meu nobre. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Não, é exatamente isso. Nessa postura dele, ele vai conquistando mais respeito, vai conquistando mais adeptos à tua causa, à tua história. E isso vai servindo de exemplo. Isso é público e notório. Quem está ganhando? Você. Sim. Até agora, quem está fazendo gol é você. Sim. Né? Então, isso é muito bom, cara. Isso é muito bacana. Você está desprovido de mágoa, de rancor. Né? Isso é muito importante. Agora, tudo isso por conta de tudo que você passou lá atrás. Né? Que eu veio te novamente. Preparando, né? Para tu encarar esses momentos. Talvez se tu tivesse tido apoio, a mãe ou o pai passando a mão na cabeça, aquela coisinha muito mimimi, aí qualquer motivo seria o suficiente para você deixar de falar, para você não querer papo e tal, enfim. Com certeza. Mas aí você chegou num ponto que está realmente, né, preparado para qualquer desafio. Seja ele menor, maior, o importante é você
passar e deixar o teu legado, porque eu tenho certeza que os que virão, o desafio é muito maior. O Cabo Rafael é competente, é um cara que tem uma empatia muito grande, tanto é que foi indicado por Vossa Senhoria, mas ele tem que fazer e percorrer uns quilômetros a mais, comer um feijãozinho e tal. O Rafael, ele já está, como diz, já está pronto. Mas ele pegou uma molezinha. Você era diretor... Não ficar... Molezinha, né? Rafael. Molezinha, viu? Molezinha. Porque você era diretor, tirava vocês de rua e estava na pousada. E tem família e 2 meninos. Então, o Rafael tem a pousada só para ele dar conta. Se ele não fizer esse trabalho superando Rafael... o seu antecessor, ele está errado. Ele tem que superar o Não, mas ele tem demonstrado que... Não, mas o homem é bom. O homem tem competência. Eu gostaria aqui, Carlos Moreira, e a todos que nos assistem, ao vivo pelo Instagram e gravar depois na TV Metrópole 16.1 e no nosso YouTube. O Aurélio Júnior, ele é tão sábio, ele é uma pessoa tão diferenciada. Tudo que foi mencionado nesse nosso bate-papo faz com que ele possa chegar com total serenidade para falar comigo ou com qualquer outra pessoa, mas especialmente comigo, porque eu acabo sendo mais enérgico nas minhas falas e ele chega, puxa a nossa orelha com a diplomacia de um cara nobre, né? De uma pessoa nobre do nível que ele é. E ele chegou, presidente, olha, vamos aqui, né? Sempre mais ponderar com relação a determinadas circunstâncias e tudo. Então, constantemente, ele é um grande consultor, orientador. Ele tem a percepção e vem nos ajudando também, nos ajudando a fazer as devidas correções. Então, tanto a ele, como o próprio subtenente Alisiano, o sargento Tiago, a subtenente Maria, o sargento Rogério, ao Feitosa, que veio também trazer muito brilho à nossa gestão. Todos eles, os coordenadores, estão, de fato, nos ajudando e fazendo a gestão. Então, você, meu irmão, com esse seu jeito de lidar com as pessoas, com esse respeito que você mencionou algumas vezes, você conquista, né, esse tratamento recíproco do seu respeito. Então, por isso que pode ter certeza que você merece a minha continência e o meu respeito sempre. Amém, obrigado. Olha aí, agora sim, tem que ter um defeito, né? Tem que estar só rasgando seda, o rapaz está só sorrisos. Tem que ter um defeito. Deixa mas traga, não sei. Eu sei, mas não posso falar. Traga para a gente poder melhorar, presente, porque através das nossas falhas é o que a gente precisa trabalhar. Sempre quando a gente fala a verdade, não sempre quando, às vezes, em alguns momentos a gente faz esse tipo de pergunta, pai, mas você tem tantas qualidades, defeitos, aí você fica procurando, poxa, mas... Porque a autocrítica é muito difícil. Sim. Nem todo mundo está preparado para fazer autocrítica. Uns dizem, eu sou ansioso demais. Outros, eu sou um pouco ignorante. Eu sou isso, aquilo. Como é que tu te enxerga nesse cenário aí? Tu tem as tuas limitações, né? Tu sabe quando tu vai acertar, tu sabe quando de repente não vai dar certo, até... Eu não estou falando nem na tua profissão, até com a tua família mesmo. Aí, como é que tu encara isso? Tu tem algum ponto, eu não digo fraco, mas algum ponto que te deixa assim mais, né, enfim, mais pensativo, mais... Tu tem algum ponto assim que tu consiga destacar? Eu acredito que família. Seria teu ponto fraco? Sim, meu ponto fraco é a família, com certeza. Principalmente os meus filhos. Não é o ponto fraco, é o mais forte. Eu digo assim, porque eu não me vejo longe dos meus filhos, eu não consigo me ver nessa situação. Acredito que nesse ponto, eu tenho muitos pontos a melhorar, eu reconheço isso. Acredito que... Não precisa falar eu acredito, agora. Não, eu acredito, até mencionei aqui há pouco tempo, que exista dentro do meu interior alguns bloqueios que eu preciso trabalhar. Aí, lógico, tem que procurar ajuda, e a ajuda psicológica não é porque você é doido, você
É porque a gente precisa, de fato, destravar tem até que quebrar esse tabu, sabe? Esse lance do sujeito procurar o psicólogo, né? Ou a psicóloga porque tem algum problema. Tal. Não, eu acho que não. Vai muito de cada um. E esses bloqueios, Carlos Moreira, eu entendo que atrapalha um pouco no meu relacionamento conjugal. Eu acredito que seja algumas falhas nesse sentido, mas o que importa é que você já está buscando o seu autoconhecimento. Sim, é e importante. Você já identificou a necessidade de melhorar nesse aspecto. Sim. Né? Isso se chama consciência plena. Olha aí, rapaz. Com certeza. Consciência. Então, anote aí, meu patrão. Consciência plena. Meu amigo, eu estou lendo o livro, Já li o livro. Já li o livro. Coloca em prática. Nada substitui um livro. Do jeito que esse rapaz aqui está fazendo curso que ele tem feito, né? Quais são os cursos que eu estou tentando? Pois é, eu quase que ia falando aqui dos cursos, né? Estou buscando. Aí, ele meu amigo, meia hora de conversa, você vai, né? Ele fala todos os dias. Meu querido Carlos Moreira, qual é o comando que você destina a todos que nos assistem nesse momento? Antes, obviamente, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube, podcast Fala Comandante, e também clicar lá no sininho para você receber todas as notificações. E também comenta, compartilha. Indicar o nosso canal. Indica para o pessoal, né? Indicar, isso é muito importante. E para quem está nos assistindo na TV Metrópole, café da manhã, domingo de manhã, com a gente aí, ó. 8 horas, o horário ideal. Todo mundo que acorda cedo igual a gente, 6 e meia. Com esse moreninho aí, o sorriso dele, ó. O Gatti aí, ele usa aquela pasta mais cara que tem. Aí é o sorriso aí, ó. Não existe isso. E eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para a nossa audiência, né? Para todos aqueles que estão na Caucaia, região metropolitana, Fortaleza, né? Presidente Kennedy, Parangaba, tá todo mundo aí nos assistindo. Quero mandar um forte abraço. E também registrar aqui o apoio que a gente tem tido na TV Metrópole do Pompom, diretor lá da TV Metrópole, e também do Otacílio, que é o bambambam aqui da Grade Produções, né? Qual é Estúdios. A maior apoiadora? A Aspra, né, meu amigo? A Aspra, né? É nada mais, nada menos do que a melhor associação de policiais e bombeiros militares do Norte e Nordeste. É o garoto propaganda da entidade, né? E dá o Doutor Aspra aí, ó. Doutor Aspra. Um dia eu chego nesse sorriso dele aí. Dinheiro no bolso, morando bem. No apertamento ali no Tem Bezerra. O meu comando... Eu não sei se você já deu o comando, né? Não, eu pedi para você. O meu comando é perseverança. O meu nobre é um cara que persevera, né? Que não se deixou abater pelos problemas, sejam familiares, sociais, financeiros. Ele está conseguindo, né? Porque eu tenho certeza que muitos sonhos a serem realizados e ele está conseguindo galgar cada um. E isso é uma prova viva de tudo aquilo que ele vem construindo e pavimentando aí tua história, né? Que vai servir para os teus filhos, netos, enfim. É uma referência. Então, a perseverança é a palavra no qual eu quero fazer o comando, dar o comando para você. E se você me permitir, Carlos Moreira, eu vou deixar um comando tripé. O que seria isso? É o cara que tem superação, resiliência e se transformou em uma liderança. Nem todas as lideranças têm uma história de vida com tanta marca de obstáculos superados igual o Aurélio Júnior. Algumas pessoas podem ter tido o berço de ouro e se tornar uma liderança. Não quer dizer que o cara que tem boas condições financeiras não possa também ser uma ótima liderança. Porém, eu acredito que em razão de tudo que ele vivenciou, que ele sentiu na pele, ele se transformou nessa liderança que traz um tratamento humanizado, solidário, empático. Então, você, meu nobre Aurélio Júnior, você, por tudo que você relatou a todos nós nesse nosso bate-papo do podcast Fala Comandante, você se forjou em uma liderança. Então, meu comando é o tripé de superação, resiliência e liderança. E qual é o seu comando, meu querido? Meu nobre presidente, meu nobre amigo Carlos Moreira, nobres
telespectadores. O meu comando é empatia e humildade. Se colocar no lugar dos outros, no lugar das pessoas, e ter humildade para reconhecer quando erra, você com certeza supera e chega e alcança todos os seus objetivos. Então, meu comando, presidente Carlos Moreira, é esse, simpatia e humildade. Meu irmão Aurélio Júnior, gostaria muito de agradecer a sua participação conosco. Foi, sem sombra de dúvida, um podcast hiper especial. Não porque eu já lhe conheço há muito tempo, não porque eu lhe considero, de fato, de direito, como irmão, mas por tudo que você representa a todos nós que estamos no seu meio social. Muito obrigado. Agradeço imensamente mais uma vez o convite e estamos juntos. E você que está assistindo na TV Metrópole 16.1 ou nas nossas plataformas digitais, Instagram, YouTube e qualquer outra que esteja por acaso aí na telinha do seu celular. Gostou? Viu que história inspiradora a do meu nobre Aurélio Júnior? Massa demais, não é? Ele é cabo da Polícia Militar, mas ele é um grande comandante. Muito obrigado por você ter acompanhado esse bate-papo surreal. Espero que essa história inspiradora possa servir de exemplo para você, porque você que está muitas vezes reclamando que tudo está difícil, é difícil, aqueles prédios altos, você supera, basta você realmente querer e se colocar para tal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Minha continência e respeito.